Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa, e hoje estou na companhia da nossa intérprete, a Débora. E o tema da nossa aula de hoje é variações linguísticas. Para nós começarmos a pensar um pouquinho a respeito das variações, quero convidar você a refletir comigo a respeito de duas questões. A primeira é: você já parou para refletir que a língua faz parte da identidade da pátria, que pode ser um símbolo dela? E a outra pergunta é: por que falamos português? Bem, nós somos brasileiros, a nossa pátria, o nosso país é o Brasil. E por que será que aqui no Brasil nós falamos a língua portuguesa? Nós temos essa língua como a nossa língua materna. Provavelmente você já deve ter estudado em outras séries, com outros professores, a respeito da colonização do Brasil pelos portugueses. E eles trouxeram, mesmo já os indígenas vivendo aqui, falando a sua língua, trouxeram a língua portuguesa e dentro dessa mistura que é o nosso povo, dominou-se então essa língua. Mas não é só aqui no Brasil que nós falamos o português. Sabia disso? Existem alguns outros países em outros continentes que também falam essa língua. Por exemplo, Portugal, lá na Europa, o Timor-Leste, no continente asiático, e no continente africano nós temos alguns outros países. São eles: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, a Guiné Equatorial e Moçambique. Vamos pensar aqui. Vários países, inclusive de outros continentes, falam a língua portuguesa. Mas será que o ritmo da fala, o tom, até mesmo inúmeras palavras são iguais, têm o mesmo significado? Ou existem algumas diferenças mesmo falando a língua portuguesa? Certamente existem, até porque essas línguas são atravessadas por outras culturas. É por isso que existem alguns acordos para tentar unificar essas gramáticas da língua portuguesa. Então, em 2008, nós tivemos um último acordo ortográfico entre esses países que falam a língua portuguesa. Então, esse documento criado, ele buscava uniformizar os aspectos da língua, facilitando assim uma troca entre as culturas. Por exemplo, entre o Brasil e Moçambique. Só que, apesar de outros países falarem a mesma língua que nós, existem formas de variação. Professor, o que são então as variações linguísticas? Então, estamos entrando no cerne da nossa aula. Acompanhe comigo esse breve conceito. As variações linguísticas são as variações que acontecem em uma língua em função da origem social, regional e cultural dos falantes, inclusive da situação comunicativa em que eles estão inseridos. Ou seja, mesmo havendo essa diferença territorial entre Brasil e Moçambique, essa diferença também entre a cultura dos dois povos, sabemos que a língua sofre variações. Mas nós não precisamos ir muito longe para perceber essa grande variedade linguística. Aqui mesmo dentro do nosso país, nós temos uma vasta população, um vasto território geográfico. Nosso país é dividido em 5 grandes regiões. E cada uma dessas regiões tem aspectos sociais, políticos, históricos, culturais diferentes. E isso também interfere na forma como a língua se manifesta. Essas diferenças, então, elas refletem na forma como as pessoas falam, como as pessoas se expressam e convivem. E vejam só, todas as variações da língua
devem ser respeitadas. Pense comigo. No Nordeste, as pessoas têm um sotaque específico, gírias específicas, utilizam termos diferentes para se referir a uma mesma coisa do que na região Centro-Oeste, onde nós vivemos. Aqui nós costumamos, por exemplo, puxar o R quando falamos porta, portão, não é verdade? E no Nordeste, esse recurso utilizado na língua, que é o R retroflexo, o nome, não é utilizado. Lá costuma-se falar porta, portão. Então, essas pequenas diferenças dentro da língua, inclusive outras mais explícitas, se dão justamente por conta da variação linguística. Professor, e qual é a forma mais correta para pronunciar? É porta ou porta? Não existe. Nós estamos nos referindo às variações que a língua opera. Então, precisamos respeitar toda essa diferença que é influenciada por esses valores, que é influenciada pela faixa etária das pessoas, que é influenciada pela origem social, cultural delas. Então, vamos checar aqui as diferenças linguísticas que se dão dentro de uma língua. Por exemplo, a região do país em que a língua é utilizada reflete nessa variação, os hábitos linguísticos da comunidade, a situação ou a circunstância, o contexto em que essas pessoas estão inseridas, a condição social e o grau de escolaridade que elas têm também interferem nesse processo comunicativo, a intenção de quem produz uma mensagem e também o público-alvo a quem a mensagem é destinada. Então, por exemplo, quando você vai se dirigir ao professor, ao diretor da escola, você acaba utilizando uma linguagem mais formal. Mas quando você está brincando com os seus amigos, é provável que você utilize uma linguagem mais informal. Esse grau de formalidade ou informalidade da língua está associado ao manuseio ou ao uso da linguagem padrão ou não padrão. Ou seja, quando eu utilizo a língua padrão, é aquela em que nós fazemos uso da gramática de uma forma mais aplicada, observando as regras estabelecidas por essa gramática. Agora, quando nós estamos empregando a variedade não padrão da língua, nós podemos usar gírias, algumas expressões não coloquiais. Então, depende muito do contexto em que nós estamos inseridos. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado para não cometermos o erro de praticar o preconceito linguístico. O preconceito linguístico consiste em humilhar, criticar e excluir pessoas que têm formas diferentes de falar, como, por exemplo, as que usam gírias próprias de determinados grupos sociais, ou aquelas pessoas que, por alguma situação, não teve acesso aos estudos e apresentam um pouco de dificuldade na hora de falar, de escrever, em relação à apropriação da norma padrão da língua. Eu vou te convidar a ler uma tirinha comigo para nós compreendermos um pouquinho da variação linguística na prática interacionista. Olhem só essa tirinha. O título dela é Um Amor Tipo Assim. Tipo que eu conheci uma mina bonita, tipo muito. Ela era tipo que gente fina. Aí tipo que eu fiquei interessado. Conversamos tipo umas horas, tipo que acabamos namorando. Vejam só quanto tipo assim nós vimos aqui nessa tirinha. Então, o que provoca o humor nessa tirinha? Justamente a repetição desse termo. Tipo assim, tipo assim. Esse termo, tipo assim, é uma gíria utilizada por adolescentes, por jovens, muitas vezes, né? E expressam o que poderia ser utilizado como, por exemplo. Mas essa repetição viciosa, repetitiva, portanto viciosa, né? É o que causa o humor aqui na tirinha. Então, as palavras tipo
e mina, empregadas na tirinha, elas são próprias da norma padrão da língua? Não, não. Elas são próprias da variedade não padrão da língua. Por fim, no contexto da tirinha, o que essas palavras representam? Bem, elas representam a fala desse menino, que está em um contexto de comunicação que é mais informal. Falando em contexto, eu vou convidar você a ler 2 textos comigo e depois vamos identificar qual deles faz parte de um contexto mais formal e qual deles faz parte de um contexto menos formal. Acompanhe aí a leitura do texto 1. Senhor gerente, sirvo-me da presente carta para fazer a seguinte reclamação. Em março de 2020, comprei neste estabelecimento um ventilador, que depois de uma semana de uso, quebrou. Como estou dentro do prazo para reclamar, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e constatando que o defeito compromete o bom funcionamento do meu ventilador, venho solicitar a troca do produto. Desde já agradeço sua atenção. Goiânia, 17 de julho de 2020. Assinado Joel Rodrigues. Agora eu vou te convidar a ler comigo o texto 2. Vamos lá? Pessoal, peço licença para divulgar aqui no grupo do WhatsApp que estou vendendo meu carro. Ano, fabricação, modelo 2013. Única dona, placa final 2. Rodízio, segunda-feira, 4 portas, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos. Aceito propostas. Maiores infos por inbox. Quem puder, repassar a informação. Valeu! Bem, vejam só a diferença entre os 2 textos. Tenho certeza que você já identificou qual deles é mais formal e menos formal. O primeiro, com certeza, é um texto que apresenta uma linguagem mais elaborada, mais rebuscada. É uma linguagem formal. Observe como o texto começa. Sirvo-me da presente carta. Já é um indício de formalidade da língua. Já o texto 2, que é mais informal, apresenta algumas abreviações, como, por exemplo, quando a escritora diz, peço licença para divulgar no grupo do WhatsApp. O para é escrito com um P e uma barra. Também diz que tô vendendo. O que, numa boa linguagem do internetês, ao invés de ser escrito que, o, usa apenas a letra que. E tô, que é uma contração da palavra estou. Esses são alguns exemplos que mostram uma linguagem mais abreviada, mais utilizada na internet. Essa é uma linguagem informal. Bem, estamos chegando ao fim da nossa aula, mas antes quero deixar registrado aqui o convite para você acessar uma atividade relacionada a esse conteúdo lá no portal Conexão Escola. Foi um prazer imenso estar com vocês e aguardo no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!